Nuno, bem-vindo ao 101 Lab. Estou muito entusiasmado de estar aqui contigo. Já tivemos a oportunidade de falar um pouco à hora do almoço, trocar umas ideias. E o que eu te expliquei, e que de facto é verdade, é que o podcast é um projeto novo para mim. Trazer convidados na área da medicina, na área médica, da área da saúde. Não só falarmos aqui de conceitos muito técnicos, que também para o nosso público talvez não interessem os termos muito técnicos, mas trazer figuras, pessoas, personalidades também empreendedoras, que foi isso que já há alguns anos sigo o teu trabalho e que no fundo vou seguindo, e mesmo na nossa clínica vamos falando, e o teu nome veio à baila como alguém realmente marcante na área da medicina, na área médica aqui em Portugal. Obrigado por estares aqui. Olha, o gosto é meu e muito obrigado pelo convite. Também sigo o teu trabalho, o qual felicito, e acho que toda a gente também deve conhecer. Acho que faz um trabalho também muito diferenciado dentro da tua área, e que seja hoje, acima de todo, um momento de partilha, um momento de autenticidade. Estamos aqui para isso, acima de tudo, e muito obrigado mesmo de coração. É um gosto estar aqui. Super entusiasmado, e eu gostava com este podcast que seja que eu gostava de perceber um bocado o teu mindset, gostava de entrar um bocado dentro da cabeça do Nuno Mendes. Eu queria perceber um bocado o teu percurso. Eu li muito sobre ti, e o que eu retive na minha mente foi, posso estar enganado agora com os números, mas 9 pós-graduações, 2 já vais para o 3º doutoramento, muita formação. A tua base de licenciatura é em enfermagem, pelo que eu percebi. E como é que chegas a este ponto de gerir tanta formação, tanto conhecimento na tua vida? Ou seja, a tua vida pessoal, profissional, tu não paras, basicamente. Sim, eu acho que faz parte um bocadinho da minha personalidade, ou da nossa personalidade, e depois eu acho que há coisas durante o nosso caminho que vão acontecendo, ou seja, vamos aproveitando ou não. Se me diz assim, Nuno, daqui a 10 anos onde é que queres estar e como é que queres estar? Obviamente que eu hoje já tenho essa maturidade e já fiz esse estudo, essa ideologia, mas não quer dizer que chegue lá, ou seja, também facilmente tenho essa capacidade de adaptação. Agora, como é que eu comecei? Sempre quis ser, não é ser diferente, mas sempre segui um bocadinho mais a minha essência, por assim dizer. Ou seja, nunca fui muito nas manadas. Vai tudo para a direita e tu vais para a esquerda. Inclusivamente eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Dou este exemplo. Tenho um cão. Se eu vejo muita gente com o mesmo cão, eu gostava de ter outra raça. Obviamente que estamos aqui a falar de uma metáfora, mas acontece muito com as motas, com os carros, ou seja, mesmo com a decoração, ou seja, eu canso muito de ver sempre a mesma decoração. Então, essa essência de fazer coisas também diferentes, que me façam sentido e principalmente que façam parte do meu propósito, foi sempre isso que eu segui. Obviamente que estudo muito comportamento humano, as coisas estudei não é por acaso, ou seja, também foi em busca de mais confiança, em busca de uma vida melhor, mas principalmente eu comecei a trabalhar muito isolado. Não é? Como é que começou o meu percurso? Assim, de uma forma muito, muito simples, uma pessoa normal, nunca fui um aluno brilhante, mas felizmente acho que passei também pelaquela fase de rebeldia. Não é? Mas estás a falar, não imagina, no curso de enfermagem? Antes do curso. Depois, quando entrei para a enfermagem, nem sabia muito bem o que é que ia seguir, e deu-me ali uma estrelinha e comecei, pronto, a ser mais assertivo, mais estudioso, e então comecei com um curso de shiatsu ao fim de semana. Ok. E foi isso que mudou um bocadinho o meu mindset. Depois estava no 4º ano de enfermagem, já estava a tirar uma pós-graduação em Medicina Internacional Chinesa, no ICBAS. E parece que não, estas duas formações deram uma visão muito global, muito integrativa e diferente. Porquê? Porque eu estava a tirar a formação com pessoas que não eram os meus pares da enfermagem, ou seja, eram multiprofissões. Inclusivamente, lembro que tinha dentistas, tinha veterinários, tinha professores, tinha psicólogos. Então essa convivência também me deu uma visão muito, muito global. Depois, o curso mais barato que eu tirei até hoje, nunca mais me esqueço, custou 75 euros, foi Reflexologia Pedal. Existia, ou ainda existe, que até leciono nessa disciplina, que é terapias complementares, no 4º ano. Então há uma professora que está a falar e precisava de alguém para dar aulas. Eu disse, professor, eu tirei isso no fim de semana transato. Quer que eu venha dar aulas? E foi assim que começou. E essa responsabilidade de começar a dar aulas cedo, a lecionar cedo,
sempre foi uma autorresponsabilidade, autoprofissionismo de querer saber sempre mais e querer, acima de tudo, ter uma prática baseada em evidência, mas também trazer novidades. E quando trabalhas sozinho, estás um bocado isolado, ou seja, parece-te um caso clínico, não te sentes tão à vontade, ou seja, sempre tive essa humildade de quando não sei, ou seja, partilhar e direcionar para uma pessoa mais especializada. Mas ao mesmo tempo também adquirir conhecimento. Eu dou o exemplo, a primeira pessoa oncológica que eu tive, ou seja, não toquei, mas a seguir fui para a Espanha tirar um curso de estética oncológica. Para quê? Para me sentir à vontade perante essa patologia. Depois na área dos lasers, ou seja, começas a navegar pelo mundo. Que és uma referência, pelo que eu me apercebo já há alguns anos. Há 17 anos que trabalho diariamente com vários tipos de laser. E costumo dizer, ainda tenho muito a aprender com laser. Porquê? Porque todos os dias sou desafiado com patologias diferentes, com as pessoas são diferentes, a reação à fototerapia laser vai ser diferente, o automatismo e a inovação do laser, por exemplo, hoje já temos a sair o laser ligado à inteligência artificial e à robótica, então essa curiosidade também me leva sempre a estudar mais. E quando tu tens uma abordagem muito global, tu tens de saber um bocadinho de tudo, não é? E depois isto afunilando em termos de especialidade. Mas deixa-me voltar só um pouco atrás. Tu portanto, tu sempre tiveste esta necessidade de conhecimento, tu fizeste a tua licenciatura mostrada em enfermagem. Tu durante os cursos de enfermagem, porque imagina, no meu conceito, eu quando associo um curso de enfermagem, imagino alguém que quer... Nunca foi para trabalhar no hospital. Pois é isso, eu imagino alguém que, ok, vou ser enfermeiro e vou trabalhar num hospital, numa clínica, na minha ótica, quem vai para a enfermagem é porque tem que ter uma predisposição para ajudar pessoas, ponto. E acho que até mais do que medicina, não sei se isto até pode ser mal interpretado, mas até é a palavra cuidar e tratar. Enfermagem, eu oscilo logo ao enfermeiro, ok? Cuidar, porque realmente são aquelas pessoas que estão sempre lá. Agora, tu durante o curso, tu não tinhas esta ideia de trabalhar em hospital? Já durante o curso? Eu comecei a trabalhar no hospital, até onde eu estagiei foi no Hospital da Trindade, foi lá onde comecei a trabalhar. Ok. Mas até aí eu era diferente. Porquê? Porque aos fins de semana trabalhava gratuitamente em clubes de futebol, ou seja, tinha que também aprender essa parte da reabilitação, das massagens, etc. Então quis trazer esse conceito depois para o hospital, nomeadamente as etiquetas. Eu lembro, ou seja, durante a noite eu andava a pôr etiquetas para pôr tudo bonito, ou seja, sempre aquela parte da arte. E as coisas foram surgindo. Agora, nunca disse, olha, não quero trabalhar no hospital, não quero disto. Eu acho que as coisas foram acontecendo e eu também fui aproveitando. E também sabendo dizer o sim e o não. Porquê? Porque coisas que não me faziam sentido. E eu lembro-me, quando fui trabalhar para uma unidade de cuidados continuados, que depois, lá está, fui tirar pós-graduação em cuidados continuados e paliativos. Para quê? Para estar melhor preparado. E eu lembro-me de entrar ali em choque com algumas pessoas, apesar de ser jovem, ou seja, na altura. Porquê? Porque para mim não faz sentido se os cuidados continuados têm ou seja, têm vistorias, ou seja, depois têm atribuições. Complexidade a mais. A mim, por exemplo, tratamento de feridas, porque é que nós estamos a comprar pensos caros? Porque é que não inovamos com eletroterapia? Porque é que não inovamos com pomadas mais baratas, ou seja, para poupar à instituição? Porque é que não montamos? O que é que as pessoas se vão lembrar? Não é que eu dou banho todos os dias ou dou a medicação àquela hora, elas vão se lembrar é do toque. Claro. Então, por exemplo, eu lembro que uma das minhas propostas era montar um spa dentro da unidade de cuidados continuados e não dar banho todos os dias a uma pessoa que não precisava. Então, esta proposta, que não foi bem vista, por assim dizer, imagino, era um dia dar banho, outro dia, esse tempo do banho, era fazer uma massagem àquela pessoa. Ou seja, isto é que era o fator de diferenciação. A eletroterapia, nós estamos a começar a falar isso agora nas feridas, em 2024, 2025, e já é datado de 1980 e tal. Ou seja, eu já falo isto há 17 anos, de eletroterapia, do laser, e para mim esse processo de cuidar é isso que as pessoas se iam lembrar. Percebes? Ou seja, fazer coisas diferentes, é isso que ia atribuir uma maior diferenciação mesmo da unidade. Então também fui criando ali algumas resistências. Atritos não, porque dou-me bem sempre com toda a gente, mas resistências que deixaram de fazer sentido para mim. Porquê? Porque começar a cortar as pernas e eu não sou muito da adaptação, ou seja, eu sou mais de crescer no desconforto. Então as coisas foram naturalmente construindo. Agora, sempre fiz muita formação
com esse medo de não ter o conhecimento suficiente, ou seja, se calhar por escassez de conhecimento, por medo de não corresponder às expectativas e também por algo ser diferenciado. Agora, tive aqui 2 ou 3 pontos centrais que foi, durante a licenciatura, esta demonstração com a medicina tradicional chinesa, com o shiatsu, com a reflexologia, ver a saúde de uma forma mais global. Mais holística. Desde o ponto de vista, eu comecei a conjugar a medicina ou a ciência oriental com a ocidental com a oriental. Então isso fez-me ver sempre de outra forma e cada vez mais é esse o meu cuidado. Certo, porque existe também muito esta associação que só a medicina ocidental é que funciona, o que está convencionado, o que está estudado. Sim, mas tem mais de 5.000 anos a medicina tradicional chinesa, se não funcionasse. Mas se calhar depois não há muito esta visão aberta, estavas a falar da parte hospitalar, de integrar, lá está, essas alternativas que podem ser uma mais-valia para o utente. Sim, não é? mas vamos pensar, chega aos Estados Unidos, já se faz, hoje em dia na consulta da dor já se faz a acupuntura. Porquê? Certo. Porque há pessoas que não estando com evidência clínica de não sei quantos anos não funciona. Está bem, mas antes de haver evidência houve alguém a experimentar e que foi vendo resultados, não é? Então também temos de ter essa capacidade de perceber que há coisas que estão a começar e fazem sentido. Agora, eu sempre fui muito de tirar, experimentar e depois tirar as próprias ilações. Acabas por ter uma mente um pouco mais disruptiva em relação, se calhar, à maioria dos teus peers, digamos assim, porque a verdade é esta: a maioria dos enfermeiros que eu vejo e tu sabes isso até melhor do que eu, acabam uma licenciatura, lá está, com um preconceito aquele conceito de ajudar o próximo, ajudar, trabalhar no hospital. Muitos acabam com burnouts, com depressões, entram num sistema que eu não sei se podemos dizer que está viciado ou não está viciado, e na minha ótica tu acabas por te destacar aqui pela positiva, lá está, com uma mente mais disruptiva. Acabas então por criar aqui também um nicho teu. Sim, e também aquele confronto de quando tu trabalhas na área clínica e não consegues resolver naquele tempo e daquela forma que tu queres aquela patologia, Ficas frustrado. Tens 2 coisas: ou vais na vitimização, certo, vais no conforto, ou vais dizer agora não resolvi, mas para a próxima vou resolver. E esta é sempre a mentalidade que eu tenho, ou seja, amanhã é melhor do que hoje, e assim sucessivamente. E isso que é que obriga? Hoje, derivado às multitarefas, aos multi-estímulos, ou seja, a velocidade que a sociedade está, tu não podes parar. Ou seja, se calhar ainda tens que estudar mais agora do que estudavas antigamente, não é? Eu acredito também em geracional. Porque, repara, os nossos pais é um bocado aquela geração que foi top viver, eu acho. Enriquecia-se fácil. Sim. Tu nem precisavas de pensar muito fora da caixa, que tu enriquecias. Também havia menos competitividade. Havia menos competitividade. Mas tinhas grandes empresas e hoje não tens grandes empresas em Portugal. Ou seja, tens obviamente que algumas, sim, mas podíamos ter muito mais. Sim. Ou seja, tu hoje tens micropolos em vez de macropolos. Porque é mesmo o conceito de empreendedorismo, que muita gente fala, ou da inovação. Já vamos falar disso a seguir. Porque é que eu não posso inovar dentro das empresas e fazer crescer? Ou seja, eu posso criar o intraempreendedorismo e não, ou seja, este intra ou interdisciplinar, não é? Isto pouco funciona. Nós falamos mais em multiprofissional, falamos mais em empreendedorismo e não em intra. É a mesma coisa que a saúde. Agora, lembrei-me, nós falamos muito da saúde enquanto doença e hoje nós estamos a perceber, principalmente nas nossas áreas, temos que cada vez mais estudar uma coisa que não nos ensinaram muito e que nos obriga a estudar, que é o conceito de saúde, conceito de optimização, conceito de performance. Então hoje já tens que olhar de um ponto de vista de sono, de alimentação, de lifestyle, não é? Lifestyle. Ou seja, quando falamos em regeneração, em longevidade, que já não é anti-aging, é muito o teu conceito. É o teu conceito. A tua marca, regenerar. Eu vou buscar esse conceito integrativo e holístico para tratar a mesma patologia, não é? Por exemplo, eu trato muito de cicatrizes, estrias, mas vou buscar todo esse conceito. Eu não dou consultas de anti-aging ou de longevidade, mas vou buscar esses conceitos que eu vou adquirindo e isso que é que sucede? É melhores resultados, é melhor cuidar. Não estou a falar do tempo que está lá fora, antes prefiro falar se a pessoa está a dormir bem, posso dar ali alguma reeducação para a saúde,
ou ações de educação para a saúde, porque no fundo também é esse papel que estamos a esquecer enquanto profissionais de saúde. Eu posso estar agora aqui, conhecimento passá-lo. Eu posso estar agora aqui com a mente se calhar um bocado fechada, mas eu tenho a percepção que a geração, estamos a falar dos nossos pais, que a geração dos nossos pais, imagina, se eles vão a uma consulta de dermatologia porque têm uma rosácea, e o dermatologista lhe pergunta, olha, o que é que está a comer? Aquilo vai soar quase a uma banha da cobra, percebes o que eu quero dizer? Então, não passou um medicamento para tomar, já não vai fazer efeito. Mas eu tenho esta percepção que os profissionais de saúde hoje em dia, eu acho que é inevitável terem que integrar isso nas especialidades todas. O que é que come? Como está a dizer o que é que come? Como é que dorme? Como é que gera o stress? Mas isso requer uma melhoria contínua, um conhecimento contínuo, um esforço contínuo. Formação. Uma formação contínua. Ou seja, porquê? Porque mesmo esses conceitos estão a mudar de dia para dia. Não é? Então tu, para acompanhar essa evolução mesmo de conhecimento, não é fácil. E vais ter muitas interrogações, porque mesmo no teu ensino, ensinaram-te de uma forma e tens de ter essa mente aberta para saber pensar. Porque vamos pensar agora na inteligência artificial. Eu costumo relacionar muito isto. A coisa que mais precisas é saber pensar e saber fazer as perguntas corretas. Sim, isso saber usar bem isso para mim foi um autoconhecimento que eu tive que fazer. Porquê? Porque eu sabia mais responder e decorar. E agora tenho mais... Por exemplo, mesmo a capacidade de fazer perguntas é algo que eu ainda estou a treinar. Porque não tenho muita capacidade de contar storytelling, de fazer perguntas, ou seja, sou mais de responder, sou mais de decorar e estudar. E hoje já tenho essa capacidade mais de... Ok, dizem-me isto, mas porquê? Ou seja, estou na idade... Eu voltei a ser criança, entre aspas. Porquê? Não é? Porquê? É assim que se aplica, mas porquê? E quando vais fazer mais perguntas, também vais olhando a perceber que há muitas pessoas que depois não sabem o porquê. Nem te responder porquê. Porque a única coisa que sabem é aquela forma que ensinaram. Ou seja, eles não sabem porque é que fazem aquilo. Eles sabem que é assim. Não é? Eu sei que o laser carrega no programa e diz ali rejuvenescimento e vou fazer. Agora, porque, o que é que está por trás? Qual é o comprimento de onda? Que tipo de laser? Porque é que está a aplicar? E isso já requer. Já é outro campeonato, já diz o outro. Mas, e outro esforço. E obviamente que as pessoas querem resultados. As pessoas querem dopamina rápida. Querem coisas rápidas. Não é? Como as telas. E se nós repararmos, a grande indústria é a coisa que mais estuda. Como é que eu vou te dar dopamina rápida? Como é que eu te vou viciar rápido? Então é o conceito do marketing, não é? E o marketing começou a entrar na saúde. De uma forma muito rápida. Não é por acaso que tens uma embalagem e tem aquela letra naquele sítio com aquele tamanho. Mesmas cores. Hoje já se estuda muito a neurociência, o neuromarketing. E isso, sem nós nos apercebermos, estamos a consumir coisas sem pensar. Lá está. Estamos a regressar ao conceito. Então é mais fácil. Se o vizinho em 2 meses emagreceu 20 quilos, eu vou fazer igual. Mas, por exemplo, muitas vezes eu digo, olha, emagreça... Vamos estipular um objetivo, 2 kg por mês. Só? Eu digo só. Num ano são 24 kg. Se for com qualidade, já pensou o que é 24 kg num ano? E vamos pensar outra coisa. 5 kg parece pouco. Então chega a um supermercado, pega num garrafão de 5 litros, ande com ele durante 5 minutos e vai ver o esforço para a sua coluna, para a sua parte muscular, para os seus joelhos. 5 kg é muita coisa. E parece pouco, não é? Ou seja, as pessoas relativizam esses pequenos esforços. Pegando no que estás a dizer, por isso é que eu acho que quem está na área da saúde, qualquer profissional que está na área da saúde, nós temos que cada vez mais jogar muito com a parte da neurociência, entrar quase dentro da mente das pessoas. Nós antes tratámos patologias, tratámos de pessoas. Mas o que é que menos estudas durante as licenciaturas? É sobre pessoas, estudas muito sobre patologias. E quando eu falo conceito de saúde e protocolos. Só que o que é que sucede? Eu uso muito esta frase, que é: se eu conhecer o princípio, não fico refém da técnica. Então, a coisa que mais aos anos que eu estudo é qual é o princípio anatómico, fisiológico, porque é que a pessoa está-se a comportar daquela forma, porquê. Ou seja, e é esse o meu estudo. Por isso que é um estudo contínuo, porque também a área da neurociência é uma área que está a explodir. Por exemplo, é o doutoramento agora, o terceiro que eu quero tirar, em neurociências. Mas o que é que neurociência tem a ver com tratar cicatrizes e estrias e lidar com leite? Tudo. Tem tudo a ver. Tudo. Porquê? Porque eu estou a lidar com pessoas. Então, porquê é que aquela pessoa está a comportar-se daquela forma? Como é que aquela pessoa, por exemplo, ainda hoje de manhã tive, que tem medo tinha medo do laser, então cabe-me a mim formatar. Mas que laser?
Mas disseram-me que o laser faz mal. Não, o laser não causa mutação celular, este tipo de laser. Existe lasers de baixa intensidade, baixa e alta intensidade. Ou seja, aquele tempo, não é? Aquele trabalho, é um trabalho. Isso é tempo, é energia, é trabalho. E o que é que nós nos esquecemos muito? Ações de educação para a saúde. Mas para isso também temos que estar bem nós. Certo? E que não é fácil. Então hoje tens de ter cuidado de ti para melhor cuidar dos outros. Tens que estudar muito para melhor cuidar dos outros. Tens que... Self-improvement sempre, para estarmos ao nível, sim. Não é fácil. E como é que tu chegas? Tu tens 2 clínicas? Sim. Aliás, tu não tens 2 clínicas, tu tens, pelo que eu percebi, tu tens não sei quantas marcas. Sim. Como é que isto começa a surgir? Como é que as tuas marcas todas começam como é que te começa a bater aqui a criação de... Olha, acima de tudo, uma coisa que aprendi, que era... Eu sou uma pessoa muito, muito criativa. Eu às vezes até tenho medo de mim, como eu costumo dizer. De manhã, estás sempre a inventar. É o que me alimenta. Ou seja, é o que me alimenta. Esse desconforto faz parte da minha personalidade. Não me comparo com ninguém. Eu acho que cada vez mais me conheço melhor. E eu tenho que estar com essa inovação, disrupção, fazer pesquisas na internet e muitas vezes nem é da minha área. Ou seja, eu gosto de ir buscar áreas sem ser da saúde para transportar essas ideias para a minha área de atuação. E então... muita coisa ao longo dos anos eu já tinha pensado, só que estava sempre a adiar. Uma das características que eu tenho, que é, eu olho ao pormenor, ao significado, tinha que ser tudo perfeito. Só que depois vai-te acontecendo coisas na tua vida, disse, e se eu tivesse já feito isto? E se? Depois de Covid, para mim foi a mudança do e se, que é 2 meses e meio parado. Pela primeira vez conheci o meu sofá, como eu costumo dizer. Certo. A minha mente pedia ajuda, porque não estava bem, ou seja, pedia ajuda na área da saúde mental, ou seja, fazia coaching à distância. Sim. E o meu mindset foi, em vez de pensar no Covid, o que não está ao meu alcance, ou seja, um fator externo que não está ao meu alcance, o que é que eu posso controlar? Foi esta a mudança de jogo. E então, a partir daí, o meu mindset foi, eu não tenho que estar à espera que as coisas sejam perfeitas, porque elas nunca vão ser perfeitas. Então, tive tempo de planear aqueles meus conhecimentos, integrá-los, porque às vezes tu vais buscar muito conhecimento e às vezes ainda se torna mais confuso. Não sabes onde alocar. Porque anda tudo. Então comecei a arrumar as gavetas. E disse, isto faz sentido para mim, é isto que eu quero no futuro. Quando é que eu andei melhor? Foi nestes momentos, o que é que eu estava a fazer? Então a partir daí foi uma consequência e uma melhoria contínua agora. Obviamente tenho sempre dúvidas, tenho vulnerabilidades, como toda a gente. Tenho os pés bem assentos na terra, mas também muita vontade de voar. Acho que é uma metáfora. Tu vês porque o tempo que vamos estar aqui é curto. Então eu acho que me vou-me arrepender de não pôr em prática certas ideias que eu tenho. Certo. Porque e se podia ter funcionado? E se não funcionar? Tudo bem. Há pessoas que se vão condenar de um projeto não funcionar. Eu não vou condenar. Neste momento condeno-me se não fizer. Essa é a ideia. Então mudei o meu mindset. E isso foi também através de leituras da área da filosofia, da neurociência. Tu gostas muito de ler filosofia, não gostas? Gosto de estudar. Aquela pessoa fez este percurso, um percurso que eu admirei, por assim dizer. Então tento estudar essa pessoa. Qual foi o mindset? O que é que ela estudou? Ou seja, nós hoje temos uma facilidade. No fundo é aqui um bocado o meu papel neste podcast, é tentar entrar um pouco dentro do teu... Já reparaste a facilidade que nós temos neste século de poder ter acesso a grandes mentes, sentar com elas, que deixaram nos livros? Sim, escrito. Deixaram os seus pensamentos. Não é? Então, nós somos uns abençoados. Hoje o conhecimento está gratuito para toda a gente, quase. Uma coisa que me... Agora há quem aproveite e quem goste, e há quem goste mais de vídeos de comédia e tal. Ou seja, nós temos que fazer opções e está tudo bem. Ou seja... uma coisa, pegando no que estás a dizer, uma coisa que me levou assim um foco para ti, também para te convidar para este podcast, foi um bocado, até a nível clínico, ouvir alguns pacientes que tinham queimaduras, cicatrizes, e às vezes até está a discutir com eles, discutir com os pacientes, e falava-me numa clínica em Penafiel. Então fui percebendo... Geralmente é os grandes centros, não é? Sim, e fui percebendo, esta malta do Porto, Lisboa, vai para Penafiel, falei, quem é? E até a discutir com a Joana, que conheceste há pouco, pertence ao Nuno Mendes. E foi aí que eu comecei a pesquisar, enfermeiro, marca, referência. Uma cena que eu achei brutal, tratas muitas crianças,
Pá, eu sou pai e a mim sensibiliza-me isso. Tu escreves a gratidão, não é? Tem uma relação. Sim, mas aquilo a mim sensibilizou-me, porque imagina, tu estás a tratar estética, mas estás ali a tratar saúde, estás a tratar vidas. Cicatrizes da vida. Cicatrizes da E vida. a forma como tratas vai ter um papel fulcral. E eu gostava de perceber como é que chegaste aí. Como é que começaste a tratar crianças nesse contexto? Estás a ver a responsabilidade que tu tens no dia a dia. Por isso é que a exigência comigo próprio também é muito elevada. Primeiro, se tu me dissesses há 10 anos que ias tratar crianças, eu dizia é impossível. Mas é impossível. Só que as coisas vão se proporcionando. Sim. Eu sou muito, cada vez mais, de um conceito de energia, gosto de estudar ciência quântica, vibrações, nada é por acaso, e estar atento à nossa intuição. Depois as coisas vão sucedendo. Ou seja, acho que quando não forçamos as coisas até correm melhor. Correm melhor, certo. E, por exemplo, eu fui tirar hipnose. Tipo 3 anos, nunca fiz hipnose. Gosto de arte, gosto de desenhos, ou seja, animais, crianças. Sempre tive uma relação que nunca percebi muito bem, ou seja, um animal de rua, simpatizo. E depois, alguns cursos, nomeadamente, por exemplo, somatoemocional, ensina-nos a ter uma linguagem não verbal. Então esses conhecimentos que nunca percebi porque é que fui tirar, ou seja, que até não uso muito no dia-a-dia, quando começaram a chegar as crianças, intuitivamente eu fui começando a usar, ou seja, o meu tom de voz, a maneira como atendia, depois aperfeiçoar e melhoria contínua, e as coisas vão surgindo. E vão surgindo porquê? Também por aquele processo de cuidar. Ou seja, a exigência que eu ponho em cada consulta, ou que pus e continuo a pôr, é muito elevada. Ou seja, imagina crianças com traumas, com dor, meses de internamento. Qual é o teu papel quando chega à tua beira? Tem que ser um papel transformador. Então tens que ter calma, saber explicar bem, porque é uma vida que pode correr pior ou pode correr muito bem. E felizmente acho que temos conseguido, porque é uma equipa, regenerar vidas, como eu costumo dizer, este termo, positivamente, e depois vais arranjando diferenciação. Há um bocado perguntaste, e lembrei-me agora, sabes que eu nunca liguei a dinheiro, juro. Ou seja, na pirâmide, no mindset não. Sim. Neste momento, obviamente, já está diferente. Ou seja, já tens outra maturidade, já vês as coisas de outra forma. Mas, por exemplo, as cicatrizes, eu podia cobrar consultas 4 vezes mais caro e tinha clientes. Ou seja, mas não, é uma missão, é a minha missão de vida. E também tens de estar muito bem contigo próprio para não ir nas modas. Ou seja, não, eu quero isto é a minha missão, o resto é com outro mindset deste. E eu lembro-me, com 20 e tal anos, eu apareci em vários jornais. Queria democratizar a estética, etc. Só que não tinha a inteligência emocional tão apurada. E então houve ali 2 ou 3 notícias e as pessoas foram para as redes sociais e tipo, nem me conheciam. Tipo, não faço mal a ninguém, sou, desculpa usar este termo, um animal humano de trabalho, 15 horas sempre, só quero bem das pessoas. E o meu mindset foi este. Não vais aparecer durante muitos anos. Mas foste criticado, foi isso? Fui. Mas quando apareceres, esquece, vais estar melhor preparado que toda a gente. E foi assim o meu mindset. Ou seja, eu preparei muito, muito bem para agora também começar a aparecer. Então, quer em termos de formação, quer em termos de mindset, quer em termos de propósito de vida. E também disse muitos que nãos, que hoje até podia estar muito melhor de vida. Por exemplo, eu lembro-me, aos 24 anos, fizeram uma proposta de trabalho para ir para os Estados Unidos, na área de laser, e recusavam. Qualquer pessoa ia. E eu disse, não. Pensei, não. Porque eu este dinheiro vou recuperá-lo, nem que seja aos 60 anos. E hoje continuam-me a fazer propostas. Por exemplo, estávamos a comentar, eu tenho gente que vem do Brasil às minhas consultas. Ou seja, tenho convites para ir para a Espanha dar consultas, para vários pontos do país, e digo não. Porque eu quero é levar conhecimento de Portugal para o mundo e eles é que venham ser a Portugal ser tratados. Certo. Então também foi este mindset. Porque é que nós temos mentes muito boas. Nós fazemos coisas muito bem feitas para um pequeno país quando nós olhamos no globo. Eu acho que nós subvalorizamos um bocado essa Então eu sempre cena. tive esse entrave, até com o inglês, vou-te ser sincero. Agora, obviamente, tenho aulas de inglês, aperfeiçoei, mas sabes que eu ia a qualquer sítio, por exemplo, aqui em Portugal, eu tirei medicina industrial chinesa a falar inglês. E eu recusava-me a falar inglês, porque eu disse, não, eu estou no meu país. Eles têm que falar português. Ou seja, então sempre tive essa... Agora a lembrar, são coisas que se calhar nunca falei.
essa resistência em levar o conhecimento, ou seja, ou ir para outro país, mas pelo contrário, eu queria que eles viessem a Portugal, porque Portugal efetivamente tinha coisas positivas. E hoje, orgulho-me disso acontecer. Isso já acontece, ou seja, é isso? Tem gente de França, tem gente de Espanha, do Brasil, ou seja, às vezes eu ponho... A tua intuição, a tua experiência, não é? O teu mindset sim, condensado, mas... Exatamente. E agora, por exemplo, vou ao Brasil dar formação, mas não, para já não quero ir dar consultas, porque faz-me... Então, se eu tenho as agendas cheias, porque é que eu vou sair das minhas clínicas e ir para outro sítio, não é? Eu penso muito a médio prazo e não só a curto prazo. Lá está, as dopaminas rápidas. Então, lá está, os meus objetivos a 10 anos estão bem delineados, apesar de depois vamos fazendo as adaptações, que hoje pode fazer sentido e amanhã não. Agora, sempre tive esse mindset também um pouco diferente, não me deixar contaminar por coisas muito rápidas. Ou seja, a indústria, a própria indústria médica está acelerada. E o que eu vou notando, tu sabes que eu dou formação, mentorias, e voltando agora aqui à parte médica, que é os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, quando fazem formação, em determinada área, eles querem aprender protocolos rápidos, querem... Qual é o melhor penso e não como é que se trata a ferida, os princípios fisiológicos. Certo. Qual é a melhor marca de penso. Então, os profissionais acabam também por estar aqui muito sujeitos vulneráveis à indústria. O que é que tu achas? Eu concordo perfeitamente e eu dou-te o exemplo do laser. Por exemplo, hoje é bastante complicado tentar me impingir a alguma tecnologia. Porquê? Porque eu sei o princípio básico da tecnologia, ou seja, eu sei o que é um ultrassom. Depois, dentro do ultrassom, nós temos 1 Hz, 3 Hz, cavitações, focalizadas, etc. Por exemplo, dentro da fototerapia laser, nós temos os programas, mas esses programas, trabalhar, foram feitos de uma forma muito generalizada, para toda a gente. Foram, muitas vezes, a formação dada por comerciais. Às vezes fundamentação científica, mas também temos de saber interpretar essa fundamentação, esses estudos clínicos, não é? E então eu fiz um caminho ao contrário, que é, comecei a entrar aí, mas depois o porquê. Então, por exemplo, na área do laser eu tenho, por exemplo, um curso, um master que são 3 anos, ou seja, eu sei como é que se constrói um laser, o que é que se faz um laser. Eu sei que, por exemplo, um laser alexandrite não pode ou não deve andar nas carrinhas de sítio para sítio, porque funciona por espelho, já tem que vir um engenheiro calibrar, etc. E então já sou muito crítico quando tentam-me vender uma tecnologia ou um aparelho, como o milagre que vai acontecer. Já estás numa fase em que a indústria a ti não te... a indústria médica já não te influencia, nem... Influencia no sentido que eu acompanho e quero estar sempre à frente do mercado. Mas não te vende ao desbarato. Mas já sou muito crítico porque eu já sou demasiado exigente com a tecnologia ou com o produto, não é? Ou seja, não é por estar na moda que eu vou comprar aquele produto. Eu quero saber, ou seja, o que é que está por trás daquele produto. Quantos casos clínicos é que já fez? Como é que foi construído? O que é que benefícios ou efeitos nefásticos tem para a saúde? Porque às vezes não é só pensarmos nos benefícios e os efeitos secundários da tecnologia ou do produto ou da técnica, não é? Porque carregar nos botões é fácil. Agora depois quando corre mal... Como é que geres as complicações depois? E como é que eu programo esses mesmos botões? Então eu andei com o processo para trás. Esse conhecimento muito profundo. E hoje sou uma pessoa com dúvidas. Sou uma pessoa com dúvidas sempre que trabalho com laser. Porquê? Porque cada pele vai ser diferente. A própria parte emocional da pessoa... é diferente. E vai-me alterar o processo cutâneo de regeneração. A própria luminosidade da pele, a própria reação vai depender muito. Porque se tu perceberes, quase todos os princípios, através da tecnologia que nós fazemos, são agressões. E a seguir vai haver uma regeneração. E se eu tiver com a melhor performance para regenerar, aí é que vai ser a nossa optimização de tratamento. O princípio é sempre o mesmo. O exercício físico, muita gente diz que faz bem. Eu costumo dizer que faz mal. Sim, é uma agressão. A hipertrofia, não é? Aquele conceito básico de hipertrofia. Dano muscular, desidratação, desnutrição. Só que a seguir o nosso estado oxidativo, corpo vai regenerar automaticamente. E se eu tiver uma boa componente nutricional, até a parte do cortisol, eu melhor vou regenerar. Então é este princípio que eu cada vez mais quero perceber. Dou o exemplo, por exemplo, agora da suplementação. É uma área que eu estudo mesmo muito.
por exemplo, neste momento vou para a segunda pós-graduação em suplementação. Por exemplo, esta que estou agora a iniciar é suplementação com fundamentação clínica. Porque, efetivamente, hoje falam, por exemplo, do colagênio. Não tem evidências, mas está atualizado. Se a pessoa foi ao congresso, tem acesso todos os dias à Medline. Hoje, obviamente, com a inteligência artificial, nós já vamos ter um acesso muito mais rápido à inovação e à comprovação. E depois também cabe-nos a nós analisar, não é? Porque os estudos clínicos podem ser feitos de várias formas. Nós aprendemos isso na faculdade até. Aprendemos isso. Mas depois também temos de ser críticos. Sim, temos de ser críticos. E acho que temos que ser sempre ponderados no que fazemos. Se calhar é o que falta hoje em dia. É ponderação. É as pessoas vendem o sonho. Muita gente chega e quer fazer o laser para tirar a ruga da expressão. Senhor, eu acho que tem 200 e tal tecnologias, até pedi hoje a contagem, que estamos sempre a adquirir e outras a substituir. Eu costumo dizer, destas tecnologias, nenhuma vai tirar a sua ruga, porque é da expressão. E a expressão é músculo. Todas estas tecnologias vão trabalhar é pele, tinhas de tirar a o parte músculo, cutânea. assim. Exatamente. Então aqui a única opção é a toxina botulínica. Há várias marcas. Esta marca está mais tempo no mercado, inclusivamente, por exemplo, esta marca utiliza-se para as cefaleias, requer, ou seja, esta pessoa que lhe pode aplicar é formado nesta área, já tem muitos anos de experiência, não vai deixar padronizado, mas vai jogar aqui de uma forma muito individualizada a trabalhar a sua linha do sorriso. Então temos que ter este poder crítico. Acho que temos que ser sérios, porque estamos aqui a falar de pessoas e saúde. E a coisa mais da saúde das pessoas, sim. A responsabilidade que é. As pessoas querem viver muita superficialidade e mesmo a própria pessoa do dia-a-dia devia estudar saúde. Então, o seu corpo, a sua máquina que faz fazer acontecer no dia-a-dia, a pessoa não estuda. Por isso que nós, enquanto profissionais de saúde, ou seja, até com esta evolução tecnológica, nós temos de ter um conhecimento superior. Por coisa as pessoas já chegam às nossas consultas, já querem fazer... formatadas, até com planos de tratamento e tudo. O laser aerodiag, já bem que as fotografias. Antes e depois. Hoje tive um caso, já queria fazer uma subincisão e depois uma máquina que faz as microagulhas. Sim, técnica de indução transdérmica de colagênio, mas no seu caso, não, por isto. Ai, mas eu vi no YouTube. Ok, você viu isto, desmistificar. Mas o seu estado da cicatriz ainda é este. Se eu fizer isto pode ocorrer mais efeitos secundários, não quer dizer que também pode correr bem, mas fazendo uma análise SWOT. E são os nossos desafios também mentais. Pois, é isso que eu te ia dizer. Nós, no fundo, que é assim... Quase um jogo. É um jogo. Eu um jogo mental. Fase eu divirto-me. Sabe? É giro. Ou seja, levanta todos os dias, sabes que vais ter problemas, mas ao mesmo tempo diverte com propósito. Sim. E o divertir... Encaras de frente? É quase como... Imagina isto, eu tenho uma patologia, fecho os olhos, estou a entrar num jogo. Não é? Então como é que vou resolver esse jogo? Então é esse já o meu mindset, que é eu quero ganhar, que é para passar ao nível 2, depois ao nível 3. E há uma frase que é: se não estás na arena, a tua opinião não me interessa. E eu sempre tive um mindset: quem está na arena comigo não são os profissionais de saúde, são as pessoas que eu cuido. Então o mindset que me interessa é para as pessoas que eu cuido, que acreditam em mim. Eu não estou preocupado com o profissional de saúde ou com a pessoa que nem é meu cliente. Eu estou preocupado como eu tento o melhor cuidado para ele. E hoje, se calhar, até posso não ter o melhor cuidado, mas amanhã, certamente, eu quero evoluir para ter esse melhor cuidado. Olha esta frase, que é de Roselberg, não é? Se não estás na arena comigo, não é? No sangue, suor, ou seja, a tua opinião não me interessa. E quem está na arena comigo, desde o primeiro dia, são os utentes. São as pessoas que eu cuido. Não aquela pessoa que se calhar nem te conhece. Tu na tua clínica, isto é uma mindset diferente. Tu na tua clínica cuidas de muitas crianças. Qual é a porcentagem de crianças que tu tratas nas tuas clínicas? Tens ideia? Olha, neste momento estamos a fazer um estudo, até porque estamos a implementar um novo sistema informático mais avançado e aí vamos ter a análise de dados mais ao momento. Mais rigorosa. Neste momento ainda não tem, mas se calhar posso dizer que 65%, 70% do meu trabalho e da equipa de saúde da pele é com crianças. Pediátrico? No sentido, desde lesões, ou seja, de queimaduras, desde escoriações, ou seja, amplas patologias ligadas mais até às cicatrizes. E é aquele dom, desculpa usar não, ou seja, aquela estamos no podcast, podemos o que quisermos. aquela vibração
acho que tem jeito, e mesmo a equipa é escolhida a dedo, ou seja, tem que ter não aquela componente técnica, mas aquela componente de humanismo. Humana. E hoje olho para trás e digo, se calhar 99% das crianças não choram na consulta. Eu estou a usar um laser Herbdiag, estou a usar, às vezes, com uma equipa multidisciplinar, até, ou seja, técnicas e tecnologias em que nós conseguimos adaptar a não ter dor hoje em dia. Costumo brincar, a pessoa está a ver o bebê, está a ver o panda, a ouvir qualquer coisa, e eu estou a tratar. Certo. Essa sensibilidade, essa responsabilidade e esse aliado ao dom, que eu chamo o meu Ikigai, que é esta técnica japonesa, que é o meu propósito, com ou seja, a minha paixão, a minha habilidade, vai dar o meu Ikigai, é mesmo esta a relação. É um hobby para mim, eu às vezes relaxo, eu estou a tratar Sim. com música, com aquele ambiente, e aprendo tanto com as crianças, tanto, porquê? Acho que estamos a deixar de ser crianças, estamos a faltar aquele lado de autenticidade, espontaneidade, e as crianças estão muito evolutivas hoje. Há coisas que as crianças fazem, se diz assim, como é que é possível, não é? E depois, nunca gostei daquela coisa muito rápida. Eu costumo dizer que isto, apesar da vida ser curta, um sopro, isto não é um sprint, é uma maratona, a nossa vida, não sei até quando. E então é um gosto acompanhar as crianças também a sua fase evolutiva. E eu não sei porquê, mas dá-me um gosto ver o seu crescimento, aquele abraço, não é? E vir às consultas bem dispostas. Obviamente não temos casos muito complexos e às vezes demora este tempo relacional de empatia e confiança, não é? Porque às vezes temos de desformatar estes traumas, mas grande percentagem hoje vem contente às consultas, sentimos que fazemos parte do crescimento que se espera sempre positivo. Estás ali a impactar a vida daquela criança e daquela família de uma forma positiva. É uma paixão, é indescritível. Sabes que é indescritível mesmo falar do gosto e da capacidade desse dom que tenho para cuidar de crianças. E as coisas vão surgindo naturalmente. Não é? Agora, obviamente que isto também são técnicas. Não é? São técnicas que eu tive e necessito. Trabalhar mindset, estudar comportamento humano, estudar neurociência, perceber aquele momento, quando é que eu faço a pergunta correta, o toque. Eu lembro-me, na semana passada, entrou uma criança que entrou-me dentro do gabinete e começou a vomitar. Ou seja, quanto eu tenho? Ou seja, muitas delas começam a urinar, ou seja, já vêm tão traumatizadas. Estressadas, porque tinham feito uma abordagem que eu nunca fazia na vida. Desumana. Não considero desumana, mas que é mais fria. Eu considero que são pessoas que não têm determinada sensibilidade ou não têm experiência para trabalhar com crianças, porque usaram um tipo de laser que eu nunca uso numa criança por um motivo, não é pelos resultados, é pela dor. Então eu sei que aquilo vai provocar dor e vai haver rejeição. E tive ali 1h e tal, ou seja, não me deixava sequer aproximar. Depois troquei com uma colaboradora, também pensei por ser homem, pronto, aquela coisa. Sim. E sabes que ao fim de 1h e tal, quase a desistir, só que a pessoa tinha vindo muito longe, deixou fazer tudo, dá-me um abraço. Os pais olhar e dizem, quanto é que não valeu isto? Olha, se nós não tivéssemos esta abordagem, ou se tivéssemos uma abordagem, como no outro dia, 15 minutos de consulta. Eu não consigo fazer isso. Às vezes é aquele momento de relação empática, demora isso. Porquê? A primeira coisa que eu hoje pergunto não é como é que está a cicatriz, é como é que ele está. A seguir, como é que está a cicatriz? Ou como é que está a hiperpigmentação, ou como é que está a componente humana. E aqui é um jogo que temos que sempre individualizar, sabes? Essa também é o prazer que me dá, que é nós não trabalhamos o padrão e a guideline, nós temos sempre que individualizar. Porquê? Porque todas as crianças, todas as pessoas, aqui falando mais, vêm diferentes. Eu às vezes até posso pensar e tenho um protocolo para fazer daquela maneira, mas a pessoa vem com um comportamento emocional diferente, bem mais débil, e se calhar o que precisa é de outra coisa. Se calhar é a palavra certa, no momento certo, o toque. Por exemplo, eu gosto muito do toque terapêutico, a maneira como tocas, a maneira como olhas. Por exemplo, na somatoemocional, muitas vezes eu tenho uma linguagem não verbal. Melhor. E isto está estudado nos animais. Certo. Ou seja, eu posso ter uma linguagem não verbal com a pessoa. Ou seja, só com o olhar, com o toque. Isto também depois vais ganhando experiência.
Estavas vais a falar. ganhando maturação. Porque há uma coisa que é crescer é diferente de amadurecer. Vamos pensar na fruta. Crescer é diferente de amadurecer. E eu sinto que nesta fase estou muito mais a amadurecer. Já sei muito bem o que é que eu quero, sei muito bem o meu propósito. É um hobby mesmo, relaxo. Ou seja, dá-me prazer fazer o que eu faço. Bem, então, eu estou a gostar muito de perceber a tua parte humana, a tua parte profissional, e acho que faz todo sentido e é ajustado completamente a toda esta, a tudo isto que estás a dizer do regenerar. No fundo, a regeneração é realmente impactante. E eu queria perceber uma coisa. Achas que da tua parte, tu que tens esta componente humana, tens muito o mindset disruptivo de ir sempre à procura, de ser crítico, de não seres influenciado de maneira negativa, digamos assim, pela indústria, do ponto de vista profissional, dos profissionais de saúde na área médica, cada vez mais criam-se clínicas. Olha, no meu caso, medicina estética, harmonização facial está muito na moda agora. E eu vou notando que vai faltando, ou seja, cria-se as clínicas por um simples motivo, que é temos que faturar, temos que ganhar dinheiro. Pá, estamos todos assim, toda a gente quer ganhar dinheiro, mas perde-se um bocado aquela paixão que estavas a falar, de que tu, para ti é um hobby, já estás numa fase em que para ti é um hobby, vais e relaxas e estás a ter um contacto humano. Aqui, obviamente, nesta área mais estética, não estamos a tratar crianças, não tratamos crianças, tratamos adultos, mas achas que falta isso? Ou seja, achas que está a faltar essa componente humana? Porque depois as pessoas, eu noto que se sentem um bocado perdidas. Não são crianças, mas às vezes um simples botox, uma simples harmonização facial muda a vida. Muda completamente. Porque se a pessoa se sentir mais autoconfiança, com mais autoestima, completamente, pensa que as pessoas não são unidade, as pessoas vivem numa sociedade. O social. E a sua rede, a seguir, se calhar, vai estar melhor com os filhos, vai estar melhor com a família toda. Pensa, é quase como aquela metáfora de uma pessoa tem luz e está tudo apagado e começa a influenciar e começa tudo a influenciar. Acho que se está a padronizar. Padronização facial. Acho que se está a padronizar e acho que temos que individualizar. É uma singularidade do ser humano. E é difícil isso. O problema é que as coisas mais difíceis... Olha, pensa o teu corpo. O que é que o teu corpo quer? Sempre ao contrário do que tu queres. Vamos pensar assim de uma maneira biológica. Tu queres dormir de uma forma mais em concha. A nossa postura cada vez mais é uma postura anteriorizada e custa-me estar aqui. Ou seja, certo? Se eu como um doce, ele vai-me pedir mais doce, apesar de eu saber que faz mal. Se eu acordo às 8 horas, o meu corpo vai pedir para dormir até às 9 horas. Ou seja, o corpo, e quando estudas neurociência, ele está sempre à procura do conforto. Do conforto, sim. Estamos programados para isso. Então nós temos que criar desconforto. E acho que temos também de tirar cada vez mais tempo de reflexão, que é, ok, eu aprendi isto, mas aquela pessoa que me ensinou, por exemplo, eu gosto muito hoje de um conceito que é, eu aprendo com quem faz. E mesmo com quem faz, tento estudar aquele mindset. Porque é que ele está a fazer? E será que eu não posso fazer de forma diferente? Ou eu aprendo daquela forma e tenho que fazer sempre daquela forma, não é? Acho que temos que ter esse mindset e pôr-nos à prova também. Por exemplo, falámos na hora do almoço, eu desafio-me constantemente. Por exemplo, fisicamente, mentalmente. Procuras desconforto. Eu procuro desconforto, porque acho que é só isso. Que às vezes quando começa a ter resultados muito padronizados, ok, eu ainda quero ter melhores resultados. Ou seja, tenho aquela aparatologia, mas será que se eu tirar ou se acrescentar, será que vai ser igual? Então gosto sempre muito essa inovação, essa disrupção, mas acho que se está a padronizar muito e acho que está a faltar uma coisa, que é uma palavra que as pessoas dizem hoje nos livros e nas formações, que é o propósito e a missão, mas poucos se calhar pensam. E isso é que é o papel quando nós estamos em modo baixo, quando nos apetece trabalhar, quando nós estamos às vezes em estado febril, porque é que eu vou continuar? Não é? E a profissão é algo que me faz mover. Há pessoas que movem outras coisas. Agora, a profissão é algo que eu acho que as pessoas também têm que pensar que grande parte da vida é a sua profissão.
Enquanto empreendedor nesta área, o que é que tu achas? Qual é a tua opinião, ou seja, na área da saúde? E a questão agora aqui do sucesso pode ser vista de várias formas. Qual é que achas que vai ser o futuro da saúde aqui em Portugal? Tu que vens de um background, que tens clínicas, o que é que... Eu acho que estamos a falar disso. A palavra empreendedorismo, a palavra pioneirismo, não vale nada. Ou seja, o que vale é, para mim, o número de vidas que eu regenero melhor. Esse é o meu princípio. E eu gostava que fosse um princípio holístico. Ou seja, vermos mais a saúde e menos a doença, porque se nós olharmos mais para a saúde, menos doenças vamos ter. Então é um papel mais preventivo e cuidativo, mas que devíamos ir ao básico. Então nós estamos a ir muito para a caloria, para o sem glúten, para não sei o que mais, e esquecemos daquela parte fundamental: comer devagar, apreciar a comida, o nosso estado emocional a lidar com a comida. As cenas básicas, se calhar. As coisas básicas da vida. E é isso que eu acho que está a faltar ao cidadão comum, as coisas básicas da vida e a nossa relação com a saúde, olharmos muito de um ponto de vista global. Só que o que é que acontece? Nós também às vezes só vamos atrás de estatísticas. E eu não sei se tu tiveres uma padronização de sono, o exercício físico, bom descanso, etc., qual é a probabilidade que tu podes ter um AVC? Não é? Mas obviamente que a taxa de sucesso a tratar um AVC com aquela medicação já me vai dar um número mais exato. Então não olharmos para a saúde tanto como número. Porquê? Porque nós não somos números. Um dos órgãos que gasta mais, qual é? O cérebro. Eu não sei como é que estás a pensar neste momento, e eu certamente não estamos a processar e a queimar calorias de forma diferente. Mas se fores ver os artigos científicos, olham a formas completamente diferentes. Então acho que a saúde é tudo menos números. Obviamente temos que olhar até para a prescrição, não é? Mas não olharmos tanto a números. Olharmos mais a um padrão qualitativo. E o futuro vai ser, para mim, uma coisa que nós chamamos de técnico-humanismo, que é aproveitarmos o melhor da tecnologia para juntar à biologia, que é o biohacking. Para quê? Ao termos esses dados, melhor também vamos cuidar. É inevitável os profissionais começarem a olhar mesmo para as tecnologias. Sem dúvida. Inevitável. Sem dúvida. Inteligência artificial, acho que quem não dominar, ou seja, vai ficar para trás. Dominar de um ponto de vista até de crítica, ou seja, saber interpretar, não é? A parte tecnológica, porque hoje sabemos que a tecnologia é uma optimização às técnicas, não é? E tirarmos formações cada vez mais integrativas e holísticas, e saber que existe lugar para todos. Agora é preciso saber o como, em quando, onde, em quem aplicar, e isso acima se consegue com boa ética, com bom rigor clínico, e saber ocupar o seu lugar. Porque eu acho que a palavra que começamos, interdisciplinaridade, é diferente de multidisciplinaridade. Intra é completamente diferente. E para ser intra temos que perceber-nos cada vez mais e saber quem é que está ao nosso lado, cada vez mais por especializações. Acho que defendo cada vez mais sermos generalistas, mas especialistas, não é? Em determinadas patologias, em determinadas técnicas. Acho que é muito isso. Nuno, agora eu falar aqui muita coisa. Não, eu ficava aqui mais 2 horas a falar contigo, mas acho que aprendi imenso. Tentei entrar aí assim de razia um pouco do tema. Falamos, acho que foi muito positivo. E eu queria terminar este podcast com uma pergunta: qual é a mensagem, qual é o placar que tu gostavas de deixar assim escrito? Vais amanhã embora, qual é o placar que tu gostavas de deixar escrito para o mundo? Eu vou usar uma coisa que é cuidar ou regenerar de mim e dos outros com amor e equilíbrio. Atenção que o equilíbrio não é uma reta, é altos e baixos. E percebermos que a vida é muito isso, é como as ondas do mar, ou seja, vão e vêm, e todos nós temos fases. Ou seja, não existe vidas perfeitas, não existe saúde perfeita, não existe padrões perfeitos, existe, acima de tudo, singularidades. E percebermos que temos que cuidar de nós,
para melhor cuidar dos outros, porque vivemos numa sociedade. Acho que é muito isso. Nunca nos esquecermos de não olharmos para o nosso umbigo, mas olharmos para toda uma sociedade, porque acho que às vezes nos centramos no nosso umbigo e quanto melhor partilharmos, não vamos desaprender, pelo contrário, podemos aprender. Quanto melhor cuidarmos, ou seja, mais vamos aprender. E acho que isto é um planeta de trocas, não é? Uns com os outros. E esse é o conceito humano que às vezes nos esquecemos. Obrigado, foi um gosto. Obrigado, mano. Foi top. Obrigado pela experiência. Aprendemos todos contigo, imenso. Obrigado mesmo. Obrigado eu.